Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Hoje nós vamos ver a partir do verso 10 até o capítulo 15, verso 20. Juízes 14, vamos ver do verso 10 até o 15 e 20. Mas agora nós vamos apenas ler os versos 10 e 11. E aí você deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma exposição desse texto e vamos ler ele à medida que a gente for fazendo essa exposição, tá bom? Juízes 14, 10 e 11 diz assim: Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado por Tua palavra que temos diante de nós. Precisamos que mais uma vez hoje o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Ela é vida que nós precisamos, é direcionamento que nós precisamos. É a Tua voz, ó Deus, revelada para nós. Então nos fala hoje mais uma vez. E vem por meio dela operando as transformações que nós tanto precisamos na nossa vida. Nos abençoa hoje mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu começar hoje perguntando. Minha garganta ainda está ruim, ainda estou me recuperando. Deixa eu começar hoje bebendo um copo d'água. Deixa eu começar perguntando aqui, quem já assistiu aquele filme, aquele clássico da sessão da tarde, Curtindo a Vida Adoidado? Quem já assistiu? Levanta a mão aí. Acho que é mais fácil perguntar quem nunca assistiu, né? Quem nunca assistiu? E qual é o roteiro do filme? O que o filme trata, né? Tem um personagem principal, o Ferris Bueller, que chama lá o seu melhor amigo, a sua namorada, e eles fazem uma viagem para Chicago, né? Eles matam aula para fazer essa viagem para Chicago, com a Ferrari do pai do melhor amigo dele, né? Para curtir a vida adoidado. E o auge do filme, assim, aquele ponto alto que todo mundo gosta, que todo mundo lembra, é quando eles cantam, né? Well, shake it up, baby, now. Twist and Shout, né? Lá dos Beatles. E aí o que acontece? Tem o diretor da escola que suspeita, né? O Ferris Bueller não era lá peça muito boa, então ele suspeita de que ele estava fingindo que estava doente. E o filme inteiro ele tenta pegar ele, tenta realmente mostrar que ele estava fingindo para matar a aula e para fazer o que ele bem entendia. Mas o ponto é que no final das contas dá tudo certo para o Ferris Bueller. Por que eu estou falando isso? Porque essa parece ser a expectativa de muita gente. Eu quero curtir a minha vida, né? Vou curtir a vida adoidado, sem nenhum tipo de consequência ruim no final. Vai ser a vida do Ferris Bueller, né? O problema, irmãos, é que na vida real, as coisas nem sempre são como a gente imagina. Na vida real, há consequências para as decisões que nós tomamos. Nós começamos a falar nos últimos domingos sobre Sansão, não é? E no último domingo nós vimos 3 características lá do Sansão. Primeira coisa, Sansão era um homem cego pela paixão. Então, se apaixonou por uma mulher que não era do povo de Deus e correu atrás disso. Segunda coisa que nós vimos é que Sansão era alguém que brincava com o perigo. Ele tinha os seus votos de Nazireu, mas ele andava ali bem pertinho daquilo que ele não deveria fazer. E a terceira coisa que a gente viu é que Sansão ele se entregava aos prazeres. Se ele via uma oportunidade de se dar bem, estava ali Sansão se entregando àquilo. Sansão estava pronto para curtir a vida adoidado. Mas mais uma vez, na vida real, as coisas são um pouco diferentes e às vezes saem do seu controle. Hoje nós vamos ver aqui 2 momentos em que Sansão está lá curtindo. E depois nós vamos ver 3 consequências. 3 consequências que chegam quando ele menos espera. Tá? Vamos começar vendo aqui o primeiro momento. É o momento da festa. É isso que nós acabamos de ler aí nos versos 10 e 11. Olha de novo comigo. Capítulo 14 de Juízes, versos 10 e 11.
Diz assim: seu pai desceu à casa da mulher, aquela mulher com quem ele queria casar, tá bom? Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. O que está acontecendo? Sansão tinha visto a mulher, tinha dito, essa é a certa. Chegou para o pai dele, pai, consegue essa mulher para mim. O pai dele disse, meu filho, mas essa mulher não é do povo de Deus. Ele, mas ela é a certa para mim, é a que eu quero. O pai dele foi lá e fez a vontade pecaminosa dele, né? E agora chegou a hora de consumar o casamento. Chegou a hora lá da festa de casamento. Está ali Sansão. Os comentaristas, quando falam sobre isso, entendendo como eram os costumes daquela época, entendem que essa festa que ele dá, essa festança que ele dá, era regada a muito vinho. Se nas festas judaicas já tinha muito vinho, você imagina aqui no meio dos filisteus. Então, a festança que Sansão está dando, regada a muito vinho, 7 dias, nós vamos ver aqui, né? 7 dias de curtição aqui da parte de Sansão e os seus amigos. É verdade que o texto não diz que Sansão tomou do vinho. Fica apenas uma suspeita para nós, porque ele era um nazireu. E como nazireu, seu voto não permitia que ele tocasse, provasse de nenhum tipo de uva. Do vinho nem pensar, né? Mas nem da uva. Nem uva passa Sansão podia comer. E ele está aqui dando essa festança, brincando com o perigo, como era já bem o hábito de Sansão. Outra coisa interessante, ele não leva amigos para sua festa de casamento. Ele não leva um padrinho. A gente vai ver que são aqui os próprios filisteus, os inimigos do povo de Deus, que estavam dominando o povo de Deus e pressionando o povo de Deus. Eles é que arrumam os convidados aqui, os amigos de Sansão para a festa. Eles é que vão arrumar o padrinho para Sansão aqui na festa. Por que Sansão não leva nenhum amigo? Por que Sansão não leva nenhum padrinho? O texto não é claro para nós. Não diz a razão, o motivo. Mas pelo menos nós vemos uma coisa aqui. Sansão era o homem levantado como um milagre. A gente já viu essa parte da história, não vou poder repetir, tá? Mas quem não assistiu, quiser assistir depois, as pregações estão lá no YouTube, né? No canal da Igreja Batista de Itaitinga, tá? Mas Sansão era um milagre dado por Deus para ser o libertador do povo de Israel das mãos dos filisteus. Só que aqui Sansão está, ó, festejando junto com eles. Os amigos de Sansão agora improvisados aqui são filisteus. O padrinho dele, um filisteu. Nós ainda vamos ver isso também mais adiante. Então, mas também a gente pode perguntar por que os filisteus aqui, os pais da noiva de Sansão, por que eles arrumaram esses 30 amigos aqui para Sansão, para essa festa? Podia ser uma necessidade, podia ser que ficasse um pouco estranho, né, para aquela cultura, dar uma festa de casamento, não ter ali convidados do noivo. Mas alguns têm suspeitado também aqui de que houvesse um certo medo, ok? Sansão israelita está vindo aqui no meio dos filisteus. Esse cara aí a gente já ouviu falar que talvez ele seja um cara perigoso. Então, arruma 30 aí para ficar de olho nele, né? Talvez, é uma possibilidade. Mas em resumo aqui, o que nós temos? Uma festança, uma farra, 7 dias, só alegria. Sansão está aqui pronto para curtir a vida adoidado. E aí a gente chega no segundo momento, tá? Que é o momento da aposta. No meio da festa, Sansão inventa de fazer uma aposta. Olha aí comigo os versos 12 e 13. Ele diz assim: vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Pronto. O que nós temos aqui? No meio daquela festa, com aquele povo que Sansão não conhecia, ele viu uma oportunidade. Eu vou me dar bem aqui, né? Eu vou tirar vantagem desses desconhecidos. Eu vou propor aqui uma aposta, um enigma. Alguns estudiosos entendem que talvez aqui fosse um cântico de desafio. Era algo daquela época, daquela cultura, onde você propunha ali uma estrutura poética e aqueles lá desafiados tinham que responder de acordo, fazendo um paralelo exato com aquela primeira proposição. Não vou cansar vocês com esses detalhes, tá?
Mas o fato é que é um desafio aqui, um enigma, enfim, é uma aposta, onde Sansão vê a oportunidade de ganhar aí essas 30 peças de linho. Era algo fino para a época, algo que não era barato, algo caro aqui, tá? Então é uma mercadoria cara que Sansão está apostando. E ele tem certeza que ele vai ganhar. Ele tem certeza que ele vai rapar esse pessoal aí, né? É por isso que ele diz, ó, contra vocês 30, tá? Se vocês ganharem, eu sozinho dou 30 peças para vocês. Agora, se vocês perderem, cada um de vocês dá só uma peça para mim. É vantagem para vocês. Só que, na verdade, era vantagem para o Sansão, né? Vamos ver aí qual é o enigma. Verso 14, ele diz: disse-lhe então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. Esse é o enigma. Se for um enigma, né? O que isso significava? Era o que eles tinham que descobrir aqui. Qual é a ideia aqui? Do forte paralelo aí, né? Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. O que come é forte, a comida é doce. Que enigma é esse? Quem já viu a história de Sansão, vocês estão se lembrando, né? Aquele momento em que ele matou aquele leão, e quando ele passou depois por aquele lugar e viu lá o cadáver do leão, tinha uma colmeia de abelha dentro do cadáver do leão. Ele foi lá e comeu. Então, o que Sansão está fazendo aqui é o seguinte, ele está propondo um enigma que é insolúvel. Só quem tivesse passado por essa experiência é que poderia ter uma ideia do que Sansão está pensando. Mas quem é que passa por uma experiência como essa? De ver o cadáver de um leão morto com mel dentro. Com a colmeia de abelha dentro. Era algo assim, irmãos, que 1 em 1 milhão, sei lá, poderia ter a oportunidade de ter essa experiência de Sansão. Então Sansão está falando de um caso muito específico que ninguém tinha como saber. Que ninguém tinha como ter esse conhecimento aqui. Ele quer tirar vantagem. Agora entenda uma coisa. Aqueles que desejam tirar vantagem dos outros têm que também estar preparados para consequências. Quem é que gosta de ser trapaceado? Quem é que fica quieto? Eu fui roubado, fui trapaceado, eu caí num golpe. A gente fica irado, né? Nós que somos cristãos, a gente não vai atrás de brigar, às vezes, de nos vingar. O máximo que a gente faz é recorrer às autoridades para buscar ali os meios legais. Mas Sansão está lidando aqui com filisteu. Sansão está lidando aqui com gente ímpia. Sansão acha que vai curtir a vida adoidado, vai levar vantagem sobre os outros e nada vai acontecer. Vamos olhar aí o verso 15. Olha aí. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão, aqui é os 30 lá, né? Filisteus. Convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Olha aí como eles já estavam aqui indignados, né? E era só menino bom aqui, não é? Qual é a proposta? Vá lá, fale com Sansão, descubra qual é a resposta desse enigma, porque senão a gente vai matar você. Vamos tacar fogo em você e na sua casa todinha. Pense num povo, gente boa. Olha o nível aqui dos filisteus, né? Realmente eram tempos terríveis aqui, meus irmãos. Eram tempos terríveis. Olha com quem é que Sansão está se misturando. Olha com quem é o povo que Sansão está fazendo aliança agora por meio do seu casamento. Ele era para ser o libertador desse povo aqui. Do povo de Israel, das mãos desses filisteus aqui, terríveis. Só que ele está se aliando com eles. Ele está festejando com eles. Ele está fazendo um casamento com uma mulher do meio desse povo aqui. Como é que você ia ficar diante de uma situação como essa? Chegasse uma pessoa e lhe ameaçasse. Se você não conseguir isso, eu vou matar você queimado. Vou tacar fogo na sua casa. Não é só você não, sua família também. É claro que qualquer um de nós ficaria desesperado. Se não tivesse meios de se livrar disso daqui, ficaríamos desesperados. É assim que essa mulher vai ficar. Olha aí o verso 16. Então a mulher de Sansão
implorou-lhe aos prantos. A mulher começou a chorar. Você me odeia. Você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, a que é Sansão falando agora, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? A mulher agora começa a perturbar Sansão. No meio da festa da alegria, agora é choro nos ouvidos de Sansão. Choro e mais choro, choro e mais choro. O resto da festa agora é só choro. Essa mulher perturbando aqui a vida de Sansão. E a gente vai ver um detalhe. Na verdade, a gente já começou a ver isso, mas vai ficar mais claro ainda na próxima mensagem. Sansão, ele tem um fraco por mulher. Sansão não consegue, assim, lidar muito bem, né? E ela está aqui desesperada, desesperada. E tem um detalhe importante também. Nota aí, a mulher diz o quê? Você propôs o enigma desse ao meu povo. E Sansão responde o quê? Eu não disse nem ao meu pai, à minha mãe. Vocês notaram aí? Meu povo, a aliança daquela mulher. Meus pais, minha mãe, a aliança de Sansão. Detalhe importante para nós aqui é que é uma divisão aqui. Nenhum entendeu, Sansão não entendeu, que o casamento agora é um novo ciclo familiar. Agora é uma só carne. Agora é você, a sua esposa, os dois unidos. Não tem mais meu povo. A aliança agora é entre vocês. A mais profunda é agora entre vocês. É uma só carne. Eles estão entrando num casamento aqui onde ainda não há lealdade entre eles. Onde não há um compromisso firmado. Onde há segredos. Onde há desconfiança. Como é que alguém vai casar com esse espírito aqui? Você acha que vai dar certo? Você acha que tem aqui chance de dar certo um negócio desse? Eu casei, mas olha, tem coisa aqui que eu só posso contar para o meu papai, para minha mamãe. Né? Tem coisa aqui que eu não confio em você o suficiente para dizer não. Olha, você está contra o meu povo. Espera aí. Agora os dois são uma só carne. Agora o compromisso principal de vocês é um com o outro. É um com o outro. Sansão aqui e a mulher com quem ele está casando não entenderam esse negócio. E olha aí o verso 17. A gente tem o desfecho. Ela chorou durante o resto da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou. Pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Pronto. Desfecho. A mulher aqui com quem ele está casando, debaixo dessa pressão, ao invés de abrir o jogo com ele, ao invés de contar o que estava acontecendo, com medo de morrer, com medo de seus familiares morrerem, ele aqui desconfiando dela também, no final das contas, ela, aquela que era certa aos seus olhos, a mulher da sua vida, ela vai e conta o seu enigma para aqueles homens procurando salvar a própria vida. Esse é o desfecho. Vai dar ruim essa história. E nós agora vamos começar a ver o quê? As consequências. Sansão começou curtindo. Curtindo adoidado. Sansão começou então a tentar levar vantagem diante da situação. Mas agora as consequências vão começar a chegar. Olha a primeira consequência que Sansão vai ter. Prejuízo. Primeira consequência. Vamos olhar aí no verso 18. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Temos aqui a resposta, né? Doce, doce como o mel, né? Que é mais forte do que o leão? Sansão lhes diz: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Ele sabe quem deu a resposta para eles. Sansão perde a aposta e Sansão agora acusa aqueles homens de trapaça.
Quando a gente varar a terra, cada um usa a sua própria novilha, mas vocês usaram a minha novilha para conseguir essa vantagem sobre mim. Sansão queria levar vantagem. Agora Sansão está colhendo prejuízo. Já dizia o ditado, não é? Todo dia sai de casa. Quem? O tolo e o sabido. O ruim é quando eles se encontram, não é? Todo dia sai de casa. O tolo e o sabido. Sansão achou que nessa história ele era o sabido. Ia levar vantagem sobre os tolos. O que acontece então no verso 19? Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. O que está acontecendo aqui? Hora de pagar a aposta. O Espírito do Senhor vem aqui, e aqui é importante a gente entender que o Espírito de Deus, no livro de Juízes, quando ele vem, muitas vezes, não é para fazer aquela obra interior, que transforma, né, o novo nascimento, a regeneração. Ele vem para capacitar alguém para alguma missão. O que ele está capacitando Sansão aqui? Ele está dando força para Sansão. Para quê? Para Sansão arrumar uma confusão com esse povo aqui. Por quê? Porque Deus quer libertar esse povo. Então, Sansão não está nem aí para essa missão de Deus. A gente viu aqui que o propósito do nascimento de Sansão, um anjo tinha dito para a mãe dele, é para ele começar a libertar o meu povo. Sansão, está querendo se unir com esse povo. Então Deus, apesar dos pecados de Sansão, ainda está aqui usando até mesmo o desejo pecaminoso de Sansão de fazer as coisas erradas aqui, para atingir o seu bom propósito no final. Para atingir o seu plano no final. Que é o quê? Arrumar uma confusão entre Sansão e entre os filisteus para começar a libertar o seu povo das mãos dos filisteus. Sansão e Deus possuem um propósito diferente. Mas o propósito errado de Sansão não é capaz de anular o propósito bom, perfeito e agradável de Deus. Os nossos pecados não conseguem impedir a Deus de realizar a obra que Ele vai realizar, para o bem do seu povo e para a glória do seu nome. Ele vai usar e vai permitir até mesmo muitas vezes isso. Sansão continua responsável e culpado dos seus próprios pecados. Mas Deus continua soberano e recebendo toda a glória pela libertação que Ele vai trazer para o seu povo no final. Aqui um ponto importante também quando diz que foi o Espírito que capacitou, é para a gente entender uma coisa. Essa força sobre-humana que Sansão tem, sobrenatural que Sansão tem, não é dele. Não é algo natural. Não é porque Sansão ele tomou mais whey protein, né? Não é porque Sansão malhou mais. Não é porque Sansão foi lá e o Fábio ficou como personal dele, né? Não. É Deus. É o Espírito de Deus. A força aqui é de Deus. É de Deus. Ok? E quando Sansão é capacitado, o que ele faz? Vai lá para Ascalon. Ascalon era a cidade dos filisteus. Ele vai matar esses 30 homens aqui de Ascalon, são 30 filisteus. Ok? Então ele vai, Sansão aqui empoderado pela força de Deus, ele, agora eu vou libertar o meu povo Israel. É isso que ele pensa? A visão de Sansão ainda é muito baixa. Sansão ainda tem uma mentalidade muito pequena. Ele não está pensando ainda nos propósitos de Deus. Ele vai lá e causa esse latrocínio aí, né? Roubo seguido de morte. Pega lá as roupas e vai lá pagar essa dívida tola que ele mesmo inventou. Pronto. É o desfecho da história aqui. Sansão está num problema, como é que ele resolve o problema? Ele é impulsivo. Ele se deixa dominar pela raiva do momento. Ele vai e mete os pés pelas mãos. E ele não mede consequências. Ele não pensa em consequência nenhuma. Eles passaram a perna em mim. Eles foram atrás lá da minha esposa, da minha noiva, para arrancar a informação. Pois agora eu vou lá e vou me vingar. E pronto, eu vou pagar? Vou pagar, mas eu vou pagar prejudicando eles também. Me prejudicar, eu vou prejudicar de volta. Sansão quer curtir a vida adoidado, mas quando as consequências chegam, ele não sabe lidar com elas de uma maneira correta. Será que ele vai matar esses 30 homens e não vai ter consequência nenhuma?
Ele não para pensar nisso. Pois é. Aqui, irmão, Sansão, ele está vivendo como aquele tolo, que nós tanto vimos quando estudamos aqui o livro de Provérbios, né? Sansão é como um tolo. O tolo, ele faz as coisas movido por impulso, movido pelos desejos do momento, movidos pelas ideias de eu quero aproveitar, eu quero curtir, eu quero me dar bem, eu quero satisfazer agora, é aqui, é agora, depois eu vejo como é que vai ficar. Ele não olha para as consequências. O tolo é esse aqui. Ele pensa na sua tolice que com ele vai ser diferente. Ele olha todo mundo que vai pelo caminho errado, mais cedo ou mais tarde se dá mal. Mais cedo ou mais tarde dá de cara com as consequências. O tolo, ele pensa o quê? Não, mas comigo vai ser diferente. Eu sou muito especial. Eu sou uma pessoa muito iluminada. Comigo não. Eu posso fazer as coisas erradas e colher bons frutos. Esse é o tolo. Esse é o tolo. Então aqui Sansão, ele age como um tolo. Um tolo. O que acontece? Ele volta para casa irado. Volta para casa do pai irado, né? Sansão, aqui essa cena me lembra aquelas brigas de casal. Acaba briga, né? Que aquele tá com raiva da mulher porque a mulher entregou lá o negócio. Vou para casa do meu pai. Vou para casa dos meus pais. Olha, Sansão, tão atual, né? Isso aqui. Tão atual. Não faça isso, meu querido. Não faça isso. Não abandone seu lar. Não deixe a sua posição de liderança no vácuo, à mercê. As coisas, elas nunca melhoram, elas só pioram com a sua ausência. Marido, esposa, quando conflitos aparecem, são chamados a resolver entre eles, buscando o melhor um para o outro, para que o lar continue prosperando, para que as coisas continuem se dando bem, para que eles corrijam aquilo que precisa ser corrigido e Deus receba toda a glória. Mas Sansão faz o que muitos maridos tolos fazem. Ele simplesmente deixa a casa, deixa lá, está com raiva do prejuízo financeiro que ele tomou. Vou-me embora. Não me segure não. Não vem atrás de mim não. Né? Pronto, Sansão aqui. Certo? E aí nós vamos chegar na segunda consequência. Diante dessa infantilidade, dessa impulsividade de Sansão aqui, qual é a segunda consequência que vai aparecer? Sansão já perdeu dinheiro, agora ele vai perder a mulher também. Olha aí comigo, verso 20. Verso 20. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. O amigo lá que os filisteus arrumaram para ele, agora furou os olhos de Sansão, né? Eu vi um pastor falando desse texto aqui, ele dizendo assim, é o Vitão que apareceu aqui. Pois pronto, está aqui. O padrinho de Sansão foi lá e ficou com a mulher de Sansão. Irmãos, o pecado ele diz assim para você. Vai lá, curte, aproveita, né? Curte a doidada aí, vai ser bom demais, cara. Tu vai passar a perna nos outros, tu vai ganhar dinheiro, tu vai levar vantagem. Ninguém vai te pegar não, tu que é o inteligentão aí da história. Os outros são todos bobinhos, tá? Vai lá, tu vai curtir com a gata, né, aqui. Vai ser só beleza, só beleza. O que o pecado não diz é que a conta chega. E quando a conta chega, é sempre uma conta que você não vai querer pagar. É sempre uma conta que vai vir para destruir você. A conta começou a chegar aqui. Sansão agora já perdeu dinheiro e perdeu também a mulher, o amor da sua vida, aquela que ele disse, essa é a certa aos meus olhos, com essa daí que eu me encaixo, que eu me dou super bem. Pronto, a conta chegou. Mas Sansão nem está sabendo ainda. Ele está lá na casa do papai, de boa. Vamos ver o que acontece aí, capítulo 15, verso 1. Algum tempo depois, né, Sansão está aqui esperando a poeira baixar, as coisas se acalmarem. Na época da colheita de trigo. Opa, isso é importante essa informação, tá? Época da colheita de trigo. O que é essa época da colheita de trigo? Nessa época da colheita, lembra, essa cultura é uma cultura agrícola, principalmente.
Então, nessa época da colheita, era uma época que havia muita celebração. Agora sim chegou. O trigo aqui, irmãos, imagina, é dinheiro. É dia de receber o salário. O salário que vai nos sustentar agora até o final do ano, até a próxima colheita. Pronto. Então havia festa de celebração. E dentro dessa cultura pagã, também uma festa de celebração à fertilidade. Os deuses que nos deram aí, que fizeram com que brotasse aquilo que a gente precisava, né? Então a celebração, festa e festa à fertilidade. Aqui era um momento em que as pessoas elas também celebravam ali as suas paixões, tá? Era mais ou menos, vou botar aqui para os nossos dias, né? Era o dia dos namorados aqui, tá? Além de toda a celebração da colheita, também aqui era a ideia dia dos namorados. Sansão tá lá no dia dos namorados sozinho, ó. Carente, e agora? Não vou passar esse dia dos namorados só não. Parece umas pessoas que eu já ouvi aí por aí, né? Não vou passar esse dia dos namorados só não. Pronto. O que Sansão faz? Continuando aí, verso 1. Na época da colheita do trigo, Sansão vai visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Olha aí, o homem é romântico demais. Levou até aqui o presente, né? Caixinha de bombom de chocolate. Cabritozinho aqui para entregar para sua amada. Olha os planos dele agora. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Vou consumar o casamento, que ainda não tinha dado certo para consumar. Agora a gente vai consumar tudo, disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Por quê? Sansão quer se dar bem. Sansão agora calmou, né? Tá tranquilo. Agora eu vou voltar para o lugar de onde eu parei. Pronto. Chegou lá, o pai dela não deixou ele entrar. Por quê? Porque a mulher estava casada. Tinha outro agora lá. O Vitão estava lá. E como é que faz, né? Aí verso 2. Olha o verso 2 aí. O pai dela falando. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Ele tenta aqui ainda remediar o negócio, né? Talvez aqui um medo do que Sansão possa fazer. Essa palavra aí, eu pensei que você a odiava. Poderia ser traduzida como a repudiava. Talvez o pai dela entendeu que naquela atitude toda de Sansão, de abandonar a festa, de ir embora e tudo mais, ele estava ali rompendo o contrato de casamento que ele ia fazer. Ele estava ali divorciando, digamos assim. Ok? E aí ele tenta aqui emendar, olha, mas a irmã dela ainda tá solteira, e é mais bonita, mais nova, né? Então, dá certinho para você, por que você não casa com a irmã dela? E a resposta de Sansão, verso 3. Sansão lhes disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Sansão está irado, prometendo vingança aqui. Para ele, aquela mulher não era só uma questão de atração. Realmente, Sansão estava apaixonado por ela. Para ele, era a mulher da vida dele. E agora, ele perdeu. Ele sente que os direitos dele foram violados aqui. Esse é o sentimento de Sansão. Talvez na cabeça dele, ele pensou assim, mas eu não desfiz formalmente o noivado. Eu não cheguei e disse assim, ó, não quero mais, tá? Não vou mais casar com sua filha. Eu fui só dar um tempo. Fui só ali, passar um dia no Zé Walter. Quando eu voltei, o negócio estava feio, né? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Existem perdas irreparáveis, tá? Existem perdas irreparáveis. Cuidado com a impulsividade. Sansão agiu com imaturidade, agiu sem calcular os custos, agiu por impulsividade e ele perdeu aquilo que ele tanto queria, aquilo que ele tanto amava. Sansão perdeu. E agora, quando ele voltou achando, não, mas agora eu vou voltar e vai dar tudo certo, agora ele não pode mais ter aquilo que ele perdeu. Há oportunidades que são perdidas e não voltam atrás.
Então, muito cuidado. Muito cuidado com a maneira como você age. Pense antes de fazer. Calcule os custos. Medite, reflita. Busque sabedoria. Busque sabedoria. Busque conselho, busque o que você precisa para tomar decisões das quais depois você não vai se arrepender. Para tomar decisões das quais depois você não vai conseguir recuperar. Aqui, Sansão está sofrendo exatamente as consequências do seu pecado, por causa da sua impulsividade. Perdeu a sua amada. Aí a gente chega agora nos 4 a 5, né? Versos aqui. Ele está irado, prometendo vingança. O que ele vai fazer? Versos de 4 a 5. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou em pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Pronto. O que Sansão fez? Mais uma vez, ele mostra aqui um poder sobrenatural, sobre-humano. Sansão só consegue fazer isso daqui porque aquele poder que o Espírito Santo concede para ele tenha aquela força que ele tem. Um ser humano normal não faz, mas ele consegue. Então ele vai lá, pega essas raposas, amarra lá de algum jeito, né, alguma coisa que elas fiquem emendadas pelas caudas, e lá ele coloca essa tocha. E aqui, irmão, Sansão está destruindo a economia dessa cidade. Todas as plantações aqui são completamente queimadas. Lembra, festa da colheita, o povo ia colher. Agora não tem mais nada para colher. Agora é fome que vai vir. Imagina aí que você ia receber o seu salário de 1 ano e agora pegou fogo. Pronto. Uma vez eu trabalhava numa empresa e a gente tinha remuneração variável, né? Que era quando a gente batia algumas metas lá, você ganhava um valor um pouco a mais. E aí um dia eu fui sacar o meu salário e quando eu olhei eu vi aquele valor lá ó, e eu disse, rapaz, dessa vez eu vou ganhar RV, né? Remuneração variável. Saquei tudo, ó, coisa maravilhosa. Na época eu estava tirando a minha carteira de habilitação. Aí eu peguei, fui morto e feliz e tal, olha, ganhei um dinheirinho a mais esse mês. Quando foi no outro mês que eu fui sacar o meu salário, que eu cheguei lá e disse, cadê meu salário? Disse, não, mas eu não tinha ganhado a remuneração variável. Aí fui acima e fui abaixo e descobri o quê? Não era empréstimo. Olha aí. E agora, como é que eu pago as minhas contas? Né? E agora, como é que eu pago? Irmãos, foi difícil. Eu morava no Antônio Bezerra, ia andando até o Norte Shopping. Morava lá perto da, o pessoal aí talvez conheça, né? Rodoviária dos Pobres. Ia andando de lá. Aí tirava minha habilitação perto do Norte Shopping, né? E agora eu não podia gastar dinheiro mais nem com passagem. Eu tinha que ir andando, né? E voltando andando lá para poder fazer minhas aulas e tirar minha habilitação, que eu estava liso. Pronto. Esse povo agora vai ficar não é 1 mês, não, é 1 ano, né? Nessa situação. É claro que vai ter consequências diante disso daqui, né? E por que Sansão faz tudo isso? Por que ele está tão revoltado? Por quê? Mexeram nos meus direitos. Passaram a perna em mim. Vocês percebem que Sansão, ele só olha para o pecado dos outros? Né? Os outros fizeram mal a mim, os outros buscaram o meu mal, os outros me prejudicaram. Ele não prejudica ninguém, ele não faz nada com ninguém. É um santo esse Sansão, né? Sansão. Ixi, fica até difícil falar, né? Pronto. Está aqui Sansão. Ele só olha para o pecado dos outros. A parte dele, ele ignora. Assim somos muitos de nós. No meio dos conflitos, no meio dos problemas, a gente é tão tentado a só olhar para o que o outro fez e não olhar para o que a gente fez. Não meditar. Mas espera aí, será que eu não dei algum motivo? Como é que eu agi? Como é que eu reagi no meio disso daí? Irmãos, faça esse exercício. Teve um tempo, eu sou muito rápido a me justificar. Como bom pecador, né? Quando o negócio, você, isso, aquilo, outro, eu já vou logo me justificando. Não, mas veja bem, por aqui, por acolá, né? Pronto. Mas teve um tempo que eu fiz um exercício. Eu disse assim, eu não vou mais. Quando alguém falar algo a meu respeito, ao invés de eu já sair em minha defesa,
eu não vou falar nada, eu vou só ouvir. E aí depois eu vou meditar sobre aquilo. Eu vou pensar, será que tem razão? Será que realmente eu não fiz isso? Ou não deu para parecer que eu tinha feito aquilo? Exatamente para a gente aproveitar essas oportunidades também, irmãos. A repreensão no momento, ela parece que não é boa. O autor de Hebreus ele vai dizer isso, né? Mas depois ela dá seus frutos. Ela vem exatamente para a gente transformar aquilo que precisa ser transformado. Se você só tiver gente batendo nas suas costas lá, dando tapinha nas costas, né? Dizendo, vai lá, você consegue, vai dar tudo certo e tudo mais, você nunca vai corrigir os seus pecados. A gente precisa, às vezes, meditar para perceber, ou de pessoas que sejam sinceras o bastante, que gostem de nós o bastante, para ter a coragem de chegar e dizer, olha, eu acho que isso daí não está legal. Eu acho que por aí não é muito bom. E diante dessas críticas, a gente parar e pensar, peraí, mas será que realmente eu não estou fazendo algo errado? Olhar para os nossos pecados também. Porque é só assim que a gente vai corrigir. É só assim que a gente vai perceber o que precisa mudar. Sansão não é desses. E por isso mesmo, ele vai chegar aqui na terceira consequência. Conflito. Ele perdeu dinheiro, perdeu mulher e agora vai entrar numa briga terrível. Versos de 6 a 9. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhes, foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Gente boa demais esse povo. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Pronto. Ah não, ainda tem o 9, né? Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Vamos ver o que acontece. O amor de Sansão agora, enfim, é queimado. Aquele povo não estava brincando quando eles ameaçaram, né? Então agora, diante do prejuízo que eles tiveram, eles foram lá e queimaram. Foram lá e fizeram o que eles realmente estavam prontos para fazer. Sansão queimou as nossas colheitas, então nós vamos queimar a paixão de Sansão. E aí Sansão ele vai se vingar novamente, faz uma chacina aqui, né? Por quê? O que Sansão está fazendo aqui? Esses homens roubaram a minha semente, né? Eu fui lá e roubei a plantação deles. Agora eles mataram a minha paixão, eu vou lá e vou matar eles também. Pronto. Vocês estão percebendo que o pecado, ele só vai aumentando? Quando o pecado ele não é barrado, ele não é freado, ele não é tratado, ele vai se tornando uma bola de neve. Pode ser algo como isso aqui, esse conflito, essa briga toda aqui, mas às vezes pode ser algo muito menor do que isso daqui. Às vezes é só uma mentirinha. Que eu não posso, que se eu falar, aí vai acontecer aquilo outro. Como é que começou aqui o problema de Sansão? Foi só uma apostazinha lá na festa. Foi só uma coisinha, uma bobagemzinha, pronto. O pecado ele vem como uma bola de neve. Um abismo vai chamando outro abismo. A coisa ela vai crescendo até um ponto que ela se torna descontrolada. Se ela não for tratada, se ela não for freada, se ela não for barrada, ele vem para engolir você, para destruir você. É o que está acontecendo aqui no caso de Sansão, nessa briga dele com os filisteus. E no final ele foge, né? Ele vai lá se esconder nessa caverna, tá? O que os filisteus fazem? Mobilizam um exército, depois que tudo isso acontece. Vão lá para a região de Judá, região onde Sansão está escondido, e chegam lá e acampam nessa região aí de Leí. O povo de Judá olha para aquilo, peraí, agora tem um exército chegando aqui para lutar contra a gente. O exército dos filisteus, mas o que a gente fez? Eles vão agora se certificar do porquê que os filisteus estão vindo atacá-los. Olha aí o verso 10. Os homens de Judá perguntaram, por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam, queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Pronto. Os filisteus querem vingança. Não estão atrás de briga com o povo de Judá aqui, não é? O que acontece aí no verso 11?
3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Irmãos, olha aqui o detalhe. Deus levanta Sansão para libertar o seu povo das mãos dos filisteus. Mas o povo de Judá aqui está extremamente confortável debaixo do domínio dos filisteus. Ao invés de se juntar com Sansão aqui, com o libertador, peraí, agora vamos guerrear, vamos para cima, não. Eles estão lá, rapaz, você foi mexer com nossos patrões, você foi mexer com os nossos senhores, como é que você faz um negócio desse? Você está nos prejudicando. Olha como esse povo perdeu completamente a sua visão espiritual das coisas. E é interessante que quando a gente começou a ler o livro de Juízes, o primeiro povo a se levantar para ir lá, para tomar posse da terra, foi o povo de Judá. Vocês lembram lá? Liderados por Otoniel, liderados por Caleb. Esse povo agora está satisfeito em estar debaixo do domínio dos inimigos. Está debaixo do domínio dos filisteus. Ao invés de apoiar aqui o libertador, eles estão prontos aqui para entregar ele nas mãos dos inimigos. Olha aí o acordo que eles vão fazer agora com Sansão, tá? Verso 12 a 13. Só um detalhe, ainda no verso 11. Deixa eu ver aqui. O ministério de louvor de Satanás me atrapalhou um pouquinho. Mas deixa eu olhar aqui, verso 11. Finalzinho. Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Sansão aqui está alegando inocência, né? Eu só paguei na mesma moeda. Pronto, agora olha os versos 12 a 13. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. Pronto, esse é o acordo aqui que eles fazem, tá? Então, povo de Judá, olha, Sansão, só tem uma maneira da gente resolver isso sem a gente entrar em guerra com eles, nós temos que entregar você. E aí Sansão diz: tá bom. Vocês prometem que não vão me matar? Vão só me amarrar e entregar? Nós prometemos. Pronto, fechado o acordo. O que vai acontecer diante disso? Verso 14 e 15. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. O que acontece aqui? Os filisteus, eles gritam. Vocês lembram que quando Sansão se encontrou a primeira vez com aquele leão, o leão rugiu? Ele foi lá e rasgou, né? O Espírito veio sobre ele, ele rasgou. Esses filisteus, eles gritam aqui, é como se eles fossem o leão em forma humana. Eles vêm rugindo para cima de Sansão. E Sansão, com uma certa, entre aspas, facilidade aqui, ele é capacitado pelo Espírito. Vocês veem que as cordas, né? A metáfora que o autor usa aqui é como se naquela hora, essas duas cordas novas que eles tinham amarrado a ele, era como se fosse uma corda queimada. Bote fogo numa corda, né? Ela vira cinza. Faz assim, ela acabou-se. Pronto. Foi essa facilidade de Sansão aqui. E então ele pega essa queixada de jumento que ele acha lá, também o animal morto, né? Aí o cadáver, ele não podia tocar. Seu voto nazireu, ele pega lá, parte para cima dos filisteus, mata 1.000 homens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, alguns comentaristas ficam aqui, como é que Sansão teria matado esses 1.000 homens? Alguns acham assim, talvez ele tenha ficado num espaço, uma espécie de fenda entre a rocha, onde os homens não conseguiam ver o exército todo de uma vez, então vinha tipo de um por um e ele saía lá, ó, pá, 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 matando cada um, né? Eu acredito, irmãos, que a gente não precisa nem mesmo conjecturar dessa maneira. É só a gente lembrar de como era a força de Sansão. O cara que tem força para pegar um leão aqui e rasgar pela boca assim, ó, e rasgar ele no meio com as próprias mãos. O cara que tem força de pegar cordas novas e rasgar como se não fosse nada. Você imagina aqui como é que era a pancada de um homem desse. Lembra, aqui nós não estamos falando de alguém, um ser humano normal. Estamos falando de alguém capacitado sobrenaturalmente, milagrosamente, com um poder milagroso, sobrenatural.
Do mesmo jeito que é impossível para um homem andar sobre as águas, e Jesus foi lá, pelo poder do Espírito, e andou, era impossível para um homem sozinho lutar contra um exército desse. Mas pelo poder do Espírito, cada murro que Sansão dava num homem desse com aquela queixada ali, eu fico imaginando, é só voando assim, né? Então vocês imaginam, o exército vindo para cima dele. Pegamos o cara, agora nós vamos matar ele. E Sansão pega aquelas cordas e faz assim, pum, né? Pega aquela queixada, pronto. Nos primeiros que ele dá, começa a voar a gente aqui, vocês imaginam o pavor que começa a se apoderar do coração daqueles soldados. Rapaz, se Golias, né? Não tinha um que se metesse para ir lá lutar contra ele. Vocês imaginam Sansão aqui. Então acredito, irmãos, que o povo começou a fugir daquele exército. E Sansão foi para cima deles. Sansão é que era o leão agora, né? Caçando esses camaradas aqui e batendo pesadão, né? O inimigo vai pro chão. Pronto. Estava lá Sansão. O que acontece depois disso? Versos 16 e 17. Disse ele então, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Tem uma possibilidade de tradução aqui que seria, com a queixada de jumento fiz deles jumentos. Também é uma possibilidade. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Remate-Leí, ou seja, a colina da queixada. Então o que Sansão faz aqui? Sansão terminou aqui a sua obra, ele zomba dos filisteus, né? Faz aí um poema, uma musiquinha, para tocar na FM dos filisteus, né? Com a queixada de jumento, eu fiz só os montões de filisteus. Pronto. E depois batiza aquele local com o símbolo da sua vitória. Então agora, aqui era Leí, era a coluna. Mas agora vai ser a Ramat-Leí, vai ser a coluna da queixada. E aí o texto continua, verso 18. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Primeira vez Sansão vai orar aqui, olha. Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Nota um detalhe, tá? Primeira vez que a gente vê Sansão orando no livro, né? E Sansão, quando ora, ele primeiramente está exausto, mesmo para ele, com toda essa força sobre-humana, foi exaustivo lutar contra esses 1000 homens. Mas ele agora reconhece uma coisa, a vitória quem deu para ele foi Deus. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Mas Sansão, irmãos, ele está com as ideias tão erradas, que ele acha, parece aqui que ele acha que Deus deve alguma coisa para ele, né? Olha só, o Senhor teve essa vitória agora contra os inimigos do teu povo, contra os filisteus, né? Através de mim. Realmente foi o Senhor que deu essa vitória aí. E agora o Senhor vai me deixar morrer de sede aqui para cair nas mãos dos incircuncisos? Incircunciso era uma maneira pejorativa de falar o quê? O povo que não está em aliança com Deus. O Senhor vai me deixar agora cair nas mãos? O Senhor liberta o povo da tua aliança e vai me deixar agora, eu, o instrumento que o Senhor usou, cair nas mãos do povo que não tem aliança nenhuma contigo? É o questionamento aqui de Sansão. Agora, nota um detalhe interessante aqui, tá? Esse povo que Sansão está dizendo assim, ó, povo que não tem aliança contigo, não é o mesmo povo com quem Sansão estava querendo fazer aliança há pouco tempo atrás, não. Ele sabia que eles eram incircuncisos, não era o povo de Deus, mas ele estava lá, né? Querendo estar metido com esse povo. Outra pergunta, e como é que está a própria aliança de Sansão? Ele é muito fácil em olhar para o outro e dizer, né, esses ali são incircuncisos. Mas e a aliança dele com Deus, como é que está? Os próprios votos dele de Nazireu, como é que estão? Até aqui, né, diante dessa história. Então Sansão, irmãos, mais uma vez é rápido em olhar para os pecados dos outros e esquecer dos seus próprios pecados. Outra coisa aqui é que Sansão, ele tem uma visão muito superficial da fé. Sansão acha que ritual, religiosidade é suficiente. Ora, eu nunca cortei o meu cabelo, né? Tô mantendo aí uns votos aí, Senhor. Então tá tudo bem. Pronto, é igual alguns crentes, né? Que acham que é o seguinte, não, no domingo eu fui na igreja, né? Tá tudo bem demais. Antes de dormir eu disse, Senhor, abençoa aí, vai lá. Dormi, né? Então tá tudo bem comigo. Eu não bebi, não fumei, né? Não roubei ninguém. Tá tudo tranquilo. Irmãos, Deus espera muito mais. Deus, ele espera um compromisso real. Ele espera uma vida transformada e que anseia por ele, que deseja ele. E isso não parece em nada com o estilo de vida que Sansão está levando aqui.
Sansão também é muito rápido para lembrar de Deus, das leis de Deus, das promessas de Deus, na hora que interessa para ele, né? Na hora que ele está passando por dificuldade, no instante ele clama. Ai, meu Deus, me ajuda. Mas quando ele está lá no bem bom, curtindo a vida adoidada, ele parece que não se lembra de absolutamente nada de Deus. Pronto. Chegamos nos versos 19 e 20. O que o texto diz? Deus, então, abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada En-Hacoré, e ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Ok? Então, o que acontece aqui? Deus ele recobra as forças de Sansão. Mesmo com a oração sem futuro dessa de Sansão, né? Deus foi lá e recobrou as suas forças. Por quê? Por quê? Porque Deus ainda vai usar Sansão. Porque Deus ainda quer usar Sansão. Deus ele é bom, Deus ele é misericordioso, Deus ele dá graça, ele nos abençoa mesmo quando a gente não merece, tá? Mas às vezes, né, a sua misericórdia ela é cessada. Mas no caso de Sansão, ele ainda quer usar Sansão. Ele ainda quer usar Sansão. Por isso, ele vai recuperar aqui as forças de Sansão. Isso nos lembra uma coisa também. Não vá medir se Deus está gostando de você ou não, se você está num relacionamento bom com Deus ou não, por bênçãos materiais. Não, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Deus está me abençoando. Olha só, eu recebi essa proposta, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu fui para lá, eu fui para cá. Isso não é evidência de que Deus está aprovando a sua vida. E de que Deus está no relacionamento correto com você. Aqui, ele cuidou de Sansão. Mas não significa que ele estava aprovando o estilo de vida de Sansão e que ele se agradou até mesmo daquela oração sem futuro de Sansão aqui. Ok? E então, o texto termina nos dizendo que Sansão ele liderou aí por 20 anos, né? Finalzinho do verso 20. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Uma coisa interessante aqui. Quando a gente viu os outros juízes antes de Sansão, Sansão é o último, né? Quando a gente viu os outros juízes, nós vimos o quê? Sempre quando terminava o texto dizia, e ele liderou por 40 anos, né? E houve paz, e depois falava, e ele morreu assim, assim, assado. Falava algo da morte do juiz, né? Aqui nós temos dizendo que Sansão liderava. Mas aqui não tem dizendo nada sobre paz, que ele trouxe paz. Segunda coisa, ele liderava quando? Durante o domínio dos filisteus, ou seja, os caras ainda estavam lá dominando. Sansão não trouxe libertação aqui ainda. E o texto também não fala nada sobre a morte de Sansão. Por quê? Porque o autor ele quer dar uma ênfase sobre isso daí. Ele vai tratar sobre essa morte de Sansão de uma maneira mais detalhada para nós. E é claro que nós não vamos conseguir ver isso hoje. Vai ficar para a próxima mensagem. Agora, diante de tudo isso daqui, meus irmãos, o que nós aprendemos? Eu quero só destacar duas coisas. Hoje está difícil aí, né? Depois Deus queima um som, o cabo não sabe por que é. É brincadeira. Mas vamos voltar aqui, tá? O que nós podemos aprender? Duas lições. Primeira delas. Você quer curtir a sua vida? Você quer curtir a sua vida como o mundo curte? Quer curtir a vida adoidado, como Sansão estava querendo lá no começo da história? É isso que você quer? Ah, eu acho tão legal. Eu olho no Instagram, eu vejo o pessoal curtindo, né? Eu acho aquelas festas tão legais, aquilo me lembra tanta coisa. Eu vejo os meus amigos saindo e fazendo isso, aquilo, outro. E pronto, você quer seguir esse padrão? Você quer seguir esse modelo? Ok. Você pode buscar aí a sua curtição. Mas sabe o que você não consegue fazer? Você não consegue impedir que as consequências cheguem na sua vida. As consequências você não vai conseguir impedir. Elas virão. Nem o forte e poderoso Sansão aqui vai ser suficiente para lidar com as consequências quando elas baterem na porta dele com toda a força. Então, eu quero lhe advertir hoje. Eu quero lhe advertir a ser sábio, como Sansão não foi. Eu quero lhe advertir a parar e pensar na sua vida.
Parar e pensar nas decisões que você está pensando em tomar. Parar e pensar nas consequências que podem vir dessas decisões. Pare e pense. Busque sabedoria, medite. Compare com outras pessoas que andaram pelo mesmo caminho. Quais foram os frutos que eles colheram? Medite, pare e pense. Para que você não tenha que lidar com consequências que você não vai querer. Consequências das quais você não vai conseguir escapar. E consequências que podem arruinar você completamente. Segunda coisa, irmãos, Deus tinha para Sansão um propósito muito maior do que Sansão tinha para si mesmo. Deus tinha para Sansão um propósito de que ele fosse esse instrumento para ser o libertador do seu povo. Libertar o seu povo. E eu quero dizer para você que Deus, ele também tem propósitos para a nossa vida muito maiores do que os propósitos que nós planejamos para nós mesmos. Muitas vezes nós estamos olhando com a visão pequena demais. A gente olha para a viagem que a gente quer fazer, a gente olha para o carro que a gente quer comprar, para a casa que a gente quer ter, para as roupas que a gente quer vestir, para os restaurantes onde a gente quer ir. A gente olha, irmãos, para a carreira que eu quero ter e a gente vai olhando somente para coisas que vão passar. Para coisas que vão passar. Deus, ele tem um propósito muito maior. Quando Jesus ele foi para aquela cruz, tomar o nosso lugar, você acha que era só para que você pudesse ter essas coisinhas aqui que um dia vão ser arrancadas das suas mãos? Deus, ele quer te usar como um instrumento no seu reino. A boa notícia é que Jesus ele veio ao mundo. Eu e você éramos inimigos de Deus. Eu e você não podíamos pagar o preço dos nossos próprios pecados. Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi para aquela cruz, ele foi moído naquela cruz pela ira de Deus por causa do meu e do seu pecado. Para quê? Foi para que você pudesse sair aí curtindo a vida doidado? Não. Porque ele queria ter intimidade contigo. Porque ele queria andar do teu lado. E porque ele queria usar a sua vida como um instrumento no seu reino. Deus, ele está invadindo esse mundo. Um dia ele vai vir e vai consumar o seu reino aqui. Mas até lá ele quer usar a mim e você. A mim e você. Como representantes dele nesse mundo, que vão apontar o caminho para esse mundo perdido, que vão mostrar aos outros a graça de Deus, o amor de Jesus, o caminho para a salvação, mas mostrar para os outros também a nova vida que ele tem para nós. Mostrar aos outros também um novo tipo de vida que o Senhor criou para que a gente vivesse por ele. Ele quer usar você como um farol. Ele quer usar a sua vida como um farol. Enquanto você ficar desperdiçando o seu testemunho nesse mundo aí, correndo atrás de coisas que só vão trazer prejuízo para você, você está sendo igual Sansão. Está desperdiçando a sua vida. Não desperdice a sua vida. Use a sua vida como instrumento nas mãos de Deus. Se você hoje não consegue se entregar completamente, não dê descanso ao seu coração. Vá, bata na porta do Senhor. Senhor, eu preciso te amar acima de todas as coisas. Eu preciso entender, não aqui com a minha cabeça, mas com o meu coração, como é que a minha vida pode trazer honra para o teu nome, glória para o teu nome. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu não quero desperdiçar essa vida, porque a eternidade está aí. A eternidade está na porta. E eu não quero ter passado por essa vida e um dia estar diante do Senhor e não ter conquistado o que realmente eu mais precisava, que era o Senhor. Eu quero ter o Senhor comigo. Eu quero ter um coração cheio de amor pelo Senhor. Então vem, Senhor, não dê sossego ao seu coração. Vá buscar. Senhor, eu não estou sentindo nada, o meu coração parece que está frio. Eu entendi o que Jesus fez por mim, mas isso não mexe comigo. Ore, dobre os seus joelhos. Vá procurar pessoas que expliquem melhor o Evangelho para você. Leia livros que falem do amor de Jesus. Ouçam pregações que falem do que Cristo fez por você, mas não dê paz ao seu coração enquanto você não perceber que você está correto com Deus. Enquanto você não perceber que você está reconciliado com Deus. Enquanto você não perceber que Deus, Ele te ama e que você o ama e que agora sim você está andando com Ele na direção da eternidade. Era isso que faltava a Sansão. Não desperdice a sua vida, curtindo, entre aspas, a vida adoidado como esse mundo, porque há um dia que haverá prestação de contas. E nesse dia você não vai querer estar lá, no mesmo lugar que o mundo estará. Vamos orar nesse momento?